Olá, meus irmãos. Hoje nós faremos a nossa meditação em Mateus, capítulo 12, dos versos 15 a 21, que dizem assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Esse texto do Evangelho de Mateus, ele está num ambiente muito perigoso, hostil, um ambiente de perseguição. Nós podemos perceber claramente que Cristo aqui, ele está sendo perseguido pelos religiosos da sua época. Inclusive, o verso 14 vai dizer que eles desejavam matá-lo, desejavam exterminá-lo. E nós sabemos que esta atitude não era em zelo para com a palavra de Deus, para com as Escrituras, mas aqueles homens cegos por um zelo pecaminoso, legalista, eles queriam fazer aquilo para o seu próprio egoísmo. E Cristo, então, se torna vítima deste processo, desta perseguição. Mas nós sabemos que Mateus, ele vai nos revelar algo muito interessante. Ele vai mostrar que esta situação foi o cumprimento do que está lá no profeta Isaías, no capítulo 42, os versos de 1 a 4. Inclusive, há uma citação direta desse texto aqui, aplicando a Cristo, e nós vamos ver como que isto se processa. Mas como é que nós podemos entender, então, aqui esse texto? Bem, em primeiro lugar, nós vamos perceber que esse ambiente de perseguição não foi suficiente para barrar, para deter a Cristo e o seu ministério. Podemos ver isso claramente no verso 15, que diz assim: Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Veja que aquela perseguição, aquela grande ameaça que colocava em risco a vida do Senhor da nossa vida, do Cristo amado, não foi suficiente para que ele detivesse a sua atuação, o exercício do seu ministério aqui no nosso meio. Vejam que a humanidade de Cristo poderia levá-lo à desistência, porque de fato aquilo, inclusive, trazia muita angústia ao seu coração, muita angústia à sua alma. Nós vimos isso no sermão de domingo passado, mas ele não desistiu, ele permaneceu firme no seu propósito. E veja que, nesse sentido, há uma obstinação santa, justa, pura, da parte de Cristo, no exercício do seu ministério. Ele está ali para cumprir a vontade do Senhor. E a vontade do Pai era muito maior, muito mais importante. Era de fato a real motivação que Cristo, o nosso Senhor, tinha aqui na terra para seguir em frente no seu propósito. Ainda que a cura fosse um dos motivos pelos quais os religiosos queriam matá-lo, naquele momento, como nós podemos ver nos versos anteriores, ainda assim, ele permaneceu fiel. E Cristo, com isso, nos ensinou que a permanência fiel no propósito, na vocação e na vontade do Pai supera qualquer circunstância. Mas vejam que, diante dessas ameaças e diante dessa santa obstinação de Cristo, nós também podemos perceber que ele nos ensina outra lição muito importante. Ele nos ensina que, diante das ameaças, nós também precisamos desenvolver a
prudência. É o que está no verso 16. Vejamos. Advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. Ainda que Cristo preservasse o seu ministério e demonstrasse esta santa obstinação para cumprir o propósito de Deus Pai aqui na terra, mas Cristo, ele foi prudente. Ele usou de prudência. Veja que esta santa obstinação, ela não foi motivo para atitudes irrefletidas e irresponsáveis que colocassem em risco, claro, a vida do Senhor. Mas ele, como nós podemos perceber aqui, ele aplica aquilo que está em Mateus 10, 16 a 18. E o que diz esse texto de Mateus 10, 16 a 18? Veja que preciosidade. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Veja que o fato de Cristo cumprir o seu ministério aqui, o ministério da restauração espiritual e física daquele povo que o rodeava, não fez com que ele agisse imprudentemente. Mas com prudência, o Senhor, ele se escondeu. Ele foi para a sombra da discrição. Ele foi discreto. E ele ordena, inclusive, para que as pessoas não fizessem alardes. E por que isso? Porque há um ensino maior na parte de Cristo quanto ao seu testemunho e quanto à sua vida. Nós não podemos tentar a Deus sob qualquer desculpa ou sob qualquer circunstância. Ainda que Cristo estivesse ali cumprindo o seu ministério, mas ele também nos mostra nele mesmo que a prudência faz parte da vida do crente. Se Cristo, ele se esconde, é porque aquilo era necessário e era uma atitude santa, não era uma dissimulação, não era um engano, não era uma mentira, não, mas simplesmente a atitude clara de preservação da vida. E Cristo nos ensina que, enquanto pudermos e no que depender de nós, devemos preservar a nossa vida e preservar a vida daqueles que nós amamos. Podemos estabelecer o equilíbrio entre a obstinação em realizar a vontade do Pai aqui nessa terra e, ao mesmo tempo, usar de prudência, de cautela. O próprio Cristo nos ensina isto na sua palavra. E veja que Cristo, no momento em que ele, por um lado, apresenta essa santa obstinação, não sendo barrado por nada, mas em meio a uma atitude prudente, a uma atitude de cautela, Cristo, ele vai nos ensinar que esse ambiente de perseguição estava debaixo da soberania de Deus. Por um lado, ele não para o seu ministério. Por outro, ele envolve essa atitude na prudência. E por que Cristo assim o faz? Porque ele demonstra com a sua vida que tudo está debaixo da soberania do Senhor. Vejamos o que diz aqui do verso 17 ao verso 21. Diz assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os
gentios. Veja que maravilha perceber que toda aquela situação, tudo aquilo que estava acontecendo com Cristo, estava, obviamente, sob controle de Deus. O Senhor Deus controlava todas as situações ali vividas. E é por isso que Cristo nos ensina, através do seu ministério e através da sua atitude, que nós devemos crer na providência especial de Deus para com a nossa vida, não importando os acontecimentos que nos rodeiam. Nós estamos debaixo da vontade do Senhor. Portanto, Cristo, ele nos ensina, ele nos mostra que veio cumprir cabalmente o quê? A vontade do Pai. Essa era a atitude do nosso Cristo. Obedecer à vontade do Pai. E esta obediência era o cumprimento da vontade soberana de Deus para o ministério de Cristo sobre essa terra. Até mesmo a hostilidade, essa hostilidade que cresce a cada momento contra Cristo, estava debaixo da soberania do Senhor. Judas, na sua atuação, estava debaixo da soberania do Senhor. O ódio daqueles religiosos, hipócritas, legalistas contra Cristo, tudo estava debaixo da soberania do Senhor. E é aí que nós entendemos a aplicação daquilo que diz Romanos 8, 28. Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cristo, quando veio a essa terra como homem, era Deus, mas Deus encarnado, veio como homem. Como tal, como segundo Adão, ele veio cumprir a vontade do Pai. E tudo o que acontecia ao seu redor estava debaixo da soberania de Deus, incluindo o seu sufrágio, incluindo a sua morte brutal na cruz do Calvário. Ah, irmãos, como Cristo nos ensina, como ele mostra pela sua vida e pela sua pessoa como nós devemos andar nesta terra. E aí percebemos que este cumprimento se desdobra no próprio ministério de Cristo, no ministério que ele exerce aqui como sacerdote, profeta e rei. E como que Mateus nos apresenta esse ministério que não apenas cumpre a vontade do Pai, mas também está debaixo da soberania de Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso? É simples, é quando ele faz aqui a citação de Isaías. E o que ele nos mostra? Primeiro, que a pessoa e a obra de Cristo eram a alegria e o prazer do Pai. Está no verso 18. Cristo foi e é único. Ele é o unigênito do Pai, se tornando o primogênito dentre todos aqueles que hão de ressuscitar. Ele é o prazer, e isso ocorre, inclusive, quando há a manifestação de Deus Pai na consolidação e na apresentação dos ministérios de Cristo. No ministério sacerdotal, quando ele leva aquele banho público lá de João Batista, quando o Espírito Santo desce sobre ele, representado no Velho Testamento na unção do óleo, o que Deus diz? Diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. No ministério profético, na transfiguração, quando temos ali Elias e Moisés ladeando o Senhor, mostrando ali a lei e os profetas, as escrituras sagradas, o que nós ouvimos do céu? O Senhor Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E na entrada triunfal, quando Cristo está com seu coração angustiado e ele fala da glória do nome do Pai e de que ele estava ali para glorificar, e ele suplica que o Pai glorifique o seu santo nome, e se ouve uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei, porque de fato
A vida de Cristo trouxe prazer e alegria ao Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, porque Cristo, como o Filho bendito e homem sem pecado, ele cumpriu cabalmente a vontade do Senhor. E nesta fidelidade e neste prazer do Pai, cumprindo cabalmente o plano de redenção, as Escrituras Sagradas lá em Isaías, aqui repetidas em Mateus, vai dizer que ele iria anunciar a justiça aos gentios. A palavra justiça é uma palavra forense, é uma palavra que vem do direito. Portanto, significa algo verdadeiro, no sentido de que traz a justiça de Deus. Isso mostra que a pregação de Cristo era uma pregação fiel. Fiel a quê? A Ele mesmo e às Escrituras Sagradas. Porque Cristo é a revelação das Escrituras e Ele mesmo está revelado nas Escrituras Sagradas. Então ele falava de si mesmo, que é a Escritura. E isso mostra a fidelidade da pregação. Cristo, ele não trouxe uma pregação que viesse favorecer os indivíduos como indivíduos. Ele trouxe uma pregação que traria glória a Deus, glória ao Senhor Todo-Poderoso. E nesta fidelidade, ele transmitiu a verdade do Evangelho. Mas no verso 19, diz que ele traria um ministério discreto. E por quê? Porque ele estaria atuando na praça, nos ambientes, de maneira quase imperceptível. É o que diz aqui o verso 19. Veja só. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. O que Isaías está dizendo, repetido aqui em Mateus, é que o ministério de Cristo não tinha holofotes, não era um show, não tinha gelo seco, não tinha ambiente psicodélico, nada disso. Ele não estava nos principais meios de comunicação mostrando como alguém super famoso, nada disso. O ministério de Cristo foi pautado pela discrição. Claro que por conta deste ambiente, como nós já vimos, demonstrando a atuação prudente de Cristo, mas ele mesmo, ele foi prudente. Ele foi o servo sofredor. E que diferença, né, irmãos e irmãs, quando hoje em dia nós vemos tantos pregadores que se tornam famosos, figurões, se tornam celebridades, e essas pessoas em nenhum momento tomam atitude para diminuir isto. Não há por parte de muitos pregadores que se tornaram celebridades dizendo: eu vou passar 1 ano, 2 anos na discrição, eu vou estar ali junto à minha igreja somente. Não. Cresce cada vez mais. E isso faz com que pessoas digam: que bom é ouvir a palavra de Deus. Não. Que bom é ouvir fulano. Então, fulano enche as igrejas. Fulano é um grande atrativo. Como Cristo, de fato, demonstrou o contrário. Ele atraía as pessoas, mas ele atraía as pessoas pelo seu brilho, pela sua santidade. Mas ainda assim, ele dizia: não anunciem nada. Cristo não queria que a sua atitude, o seu ministério de cura e de restauração saísse por aí. Deveria, na verdade, vir através da pregação fiel, mas numa atitude discreta. Cristo não trouxe holofotes para si. Ele não precisava disso. Ele mesmo era o holofote, ele era a luz. Como nós precisamos aprender com Cristo e ter uma vida mais humilde, mais discreta, porque quanto mais discrição e humildade da nossa parte, muito mais Cristo cresce na nossa vida. Mas também fala aqui da atitude direta de Cristo quanto ao seu ministério de restauração. Verso 20 diz assim a palavra do Senhor: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo.
Esse é um dos textos mais significativos aplicados ao ministério de Cristo. Ele não veio quebrar a cana rachada, nem apagar a torcida que fumega. A cana rachada, ela pode representar uma vida doente, uma vida enfraquecida, uma vida que não tem mais forças para nada. E torcida que fumega fala de um coração esgotado, de um coração prestes a cair na incredulidade, não crendo mais em qualquer possibilidade de restauração. E por que Isaías usa essa expressão, repetida aqui em Mateus? Vamos entender esse contexto. Cana aqui eram bambus que nasciam na beira do rio. E o que acontecia com esses bambus? Eram bambus fininhos, bem frágeis. E as crianças, na época, elas tinham o costume de ir lá, cortar esse bambu fininho, abrir alguns buraquinhos e transformar aquilo numa flauta. E eles então tocavam aquele instrumento em momentos de brincadeira, de lazer. Mas às vezes, no momento em que estava furando, ela rachava. Ou mesmo com o uso contínuo, esclerosando o material, ele também rachava. Quando rachava, o som não era bom. Às vezes o som nem era perceptível. O que as crianças faziam? Quebravam completamente aquela flauta, jogava fora, ia lá na beira do rio, cortava outro e fazia uma nova flauta, substituía, descartando aquela que havia rachado. Torcida que fumega aponta para o lar, sobretudo para as donas de casa. A luz que se utilizava na época de Isaías eram lâmpadas como que pires fundo, e eles colocavam azeite. E sobre o azeite eles colocavam um pedacinho de linho, um linho grosseiro. E eles colocavam ali, untavam, acendiam, e aquele paninho deslizava sobre o azeite e iluminava aquele ambiente. Mas no momento que aquele linho já estava esclerosado, envelhecido, já estava totalmente deteriorado, ele começava a fumegar, ele começava a emitir uma fumaça preta. A dona de casa já sabia, esse pedacinho de pano já deu o que tinha de dar, não presta mais. Ela ia lá, pegava aquela torcida, aquele pedacinho de pano, jogava fora e substituía por outra nova, ou seja, ele era descartado. Isso significa dizer, meus irmãos, que o mundo, o pecado, a carne, a impiedade, age assim conosco. Nós somos descartáveis. Nós somos substituíveis nesse sentido mais cruel do termo. Quando estamos abatidos e cansados, não há nada que possa nos recuperar. O que conta mesmo é jogar fora. É nesse ponto que vamos perceber o desespero dos ímpios, que podem levá-lo, inclusive, à atitude mais egoísta que um ser humano pode realizar, o suicídio. Mas Cristo não é assim. No momento em que nós, como aquela flautinha tão frágil, racha, e não há como mais emitir um som, uma música bonita, Cristo ele vem com o seu amor, com o seu carinho, com a sua graça e nos restaura. Ele não nos lança fora, ele não nos joga, ele não nos trata como descartáveis, mas ele vem para recuperar aquilo que foi perdido, restaurar aquilo que foi destruído em nós. A mesma coisa na torcida que fumega. Cristo ele não vai lá e não nos lança fora, substituindo-nos, não, mas ele nos restaura e nós podemos refletir a sua luz na nossa vida, porque Cristo é misericordioso. No cotidiano, quando essas coisas não tinham valor nenhum, quando essas coisas eram descartadas, Cristo vem a nós. E de fato, quando ele vem a nós, nós não temos valor algum, mas ele nos concede valor pela sua atuação. O que nos restava era ser lançado fora, ser jogado e esquecido no inferno. Mas ele vem e nos restaura.
Cristo restaura todo o coração adoecido. Cristo restaura toda a vida cansada. Cristo restaura, Ele edifica vidas destruídas. Cristo é poderoso para isso. E é exatamente isto que Isaías previu e que Mateus agora aplica ao ministério de Cristo. É por isso que a profecia aqui citada termina com uma expressão tão linda, como nós podemos encontrar aqui no final, no verso 21. E no seu nome esperarão os gentios. Nós esperamos no nome de Cristo. Ainda que sejamos abandonados, ainda que sejamos tratados como descartáveis pelo mundo, não importa. Cristo é poderoso para nos restaurar pela sua palavra e pelo seu poder. E isso Ele faz hoje por meio do seu Espírito que em nós habita. Por isto, Ele é a nossa esperança. Ele é tudo o que temos e este tudo é suficiente para a nossa vida. Por isso devemos amar profundamente ao nosso Cristo e devotar a Ele toda a nossa humilhação, todo o nosso serviço e tudo aquilo que promove a glória do seu santo nome. Meus irmãos, quais seriam as aplicações que eu gostaria de trazer aqui para nós diante desta meditação? A primeira é que nada pode impedir a nossa vocação de escravos de Cristo. Nada. Nada. Temos que cumprir a vontade do Senhor. Não importa se isso custa a nossa vida, se seremos perseguidos, se seremos massacrados, nós e a nossa família e a nossa igreja. Nós percebemos ao longo da história os mártires que foram fortificados pelo próprio Cristo. Foram mortos em arenas, foram mortos por gladiadores, por soldados. E isso não aconteceu apenas no Império Romano, isso tem acontecido ainda hoje, onde há setores do mundo onde irmãos nossos perdem a sua vida por causa de Cristo. Mas isso deve ser feito. Este deve ser o nosso alvo. Talvez aqui no Brasil, quando ainda, veja bem, quando ainda temos liberdade para servir a Cristo, mas nós podemos ter a nossa reputação assassinada. Podemos ter a nossa imagem destruída. Que importa? Não importa. Lembremos-nos do que o apóstolo Paulo disse: os seus inimigos pregavam a Cristo por inveja, para tentar machucá-lo. Paulo diz assim: o que importa isso? O que eu importo? Nada. O que importa é que Cristo esteja sendo pregado. E assim deve ser a nossa vida, irmãos. Então sigamos em frente, firmes, motivados pela vocação de sermos escravos de Cristo neste mundo, tendo vida e pregação deste Evangelho a todos aqueles que precisam ouvir sobre a justiça de Deus. Mas, irmãos, como nós aprendemos aqui com o nosso Cristo, devemos também ser prudentes em nosso proceder. Podemos nos esconder quando necessário. O fato de sermos obstinados em cumprir a vontade de Deus não significa dizer que devemos ser imprudentes. Não. Quando há oportunidade para salvarmos a nossa vida, nos esconder, fugir, façamos isto. Façamos. Porque, de fato, não podemos tentar a Deus. O Senhor Deus nos concedeu inteligência e circunstâncias para que ali exerçamos a nossa prudência. A própria possibilidade de nos esconder, a própria possibilidade de nos afastarmos, irmos para a discrição. Isso é o caminho bendito e, por vezes, milagroso de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Sejamos prudentes, irmãos. Sejamos prudentes. Devemos agir assim, com prudência. Então,
Prudência, irmão. Prudência em tudo que fizermos. Mas também eu gostaria de aplicar essa mensagem à nossa vida, dizendo que tudo em nós, a nossa vida, a nossa caminhada, está debaixo da providência soberana de Deus. Irmãos, tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece está debaixo da soberania de Deus. Inclusive os seus inimigos, inclusive aqueles que querem destruí-lo. Lembra de Daniel? Daniel, ele fazia parte dentre os príncipes daquela grande nação. E os seus colegas, eles se juntaram para destruí-lo. Não foi assim? E ele teve que ir para a cova dos leões. Deus o livrou da cova, mas poderia não tê-lo livrado. Mas por que Deus fez tudo isso? Para que se manifestasse a glória do seu santo nome. Para que Cristo fosse exaltado. Da mesma forma, nós. Está passando por problema, desde que não seja resultado de pecado, porque aí problemas como resultado do nosso pecado é outra história, irmãos. Não é disso que estamos tratando. Estamos tratando de problemas que caem sobre a nossa cabeça e que escapam do nosso controle. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o seu bem, porque você foi chamado por Deus para um propósito. Creia. Creia no Senhor. Permaneça firme. Porque Ele prometeu que estaria conosco e nos daria força suficiente para enfrentar os dilemas da vida que vêm contra nós por causa do Evangelho. Não somos nós, mas é Cristo em nós, nos fortalecendo. E por último, eu quero falar sobre o ministério de Cristo na nossa vida. Meus irmãos, como esse ministério, ele nos ensina. Como devemos viver conforme Cristo viveu. Precisamos proporcionar alegria ao Pai por meio de Cristo Jesus. Nós podemos alegrar a Deus Pai tendo Cristo em nós, quando o Pai vê Cristo em nós. E como é que o Pai vê Cristo em nós? Não apenas pela presença do seu Espírito Santo. Preste atenção nisso. Mas também quando nós lutamos para nos parecer mais e mais com Cristo. Quanto mais lutamos para nos parecer com Cristo, mais o Pai tem prazer e alegria na nossa vida. Nós também precisamos ser fiéis na nossa vivência e na nossa pregação do Evangelho. Não podemos fazer como muitos fazem, irmãos, que estão aí negociando, relativizando a pregação, tentando forçar a desfiguração da palavra de Deus para o seu bel prazer, usando o texto fora de contexto. Que não façamos isso, mas que sejamos fiéis na pregação e na vivência da palavra de Deus. Que tenhamos também uma vida simples, uma vida de diminuição pessoal, para que Cristo brilhe. Quanto mais simples for a nossa vida, quanto mais simples for o nosso proceder, mais e mais Cristo brilhará. Um exemplo disso, para fortalecer a nossa concepção teológica e doutrinária das Escrituras Sagradas, é o culto solene. Quanto mais simples for o culto solene, mais Cristo brilha. Agora, quando nós inventamos moda, não é, no culto, e aí lâmpada, e gelo seco, e holofote, e ambiente psicodélico, e aquele pregador que todo mundo aclama, quando temos apresentações, shows, teatros, música, isso não convém para o culto solene. O culto solene deve ser enxuto, simples, limpo, claro, para que Cristo brilhe no nosso meio. Para nós termos a concepção de que saímos da nossa casa para nos ajuntar com os crentes, não para ver um show, não para ver algo que deslumbre o nosso olhar pela prática humana, não. Mas na simplicidade dos homens e das mulheres ali presentes, ver Cristo brilhar na nossa vida. Mas, irmãos, Cristo também deixou claro o seu ministério de restauração. Às vezes, nós estamos tão cansados, estamos tão esclerosados no coração e na mente
por situações que chicoteiam as nossas costas. Mas Cristo nos restaura. Cristo restaura os nossos relacionamentos. Cristo restaura a unidade da família. Cristo restaura os casamentos, os matrimônios. Cristo restaura a nossa comunhão com o Pai, porque Cristo nos restaurou, tirando-nos do ambiente de depravação, colocando-nos como filhos legítimos de Deus. Precisamos crer nisso, irmãos. Precisamos crer. Não podemos ser incrédulos. Ainda que nos pareça que tudo está perdido, não está. Não está. Cristo é poderoso para nos restaurar. Cristo é poderoso para nos edificar. Por isto, se você porventura está passando por uma grande dificuldade, seja na sua vida pessoal, seja na sua comunhão com Deus, seja no seu casamento, seja no relacionamento familiar, seja em qualquer circunstância, creia. Cristo tem poder para restaurar. Basta crer e ser fiel à sua palavra. Creia. Cristo não vai nos lançar fora, porque somos como uma flautinha rústica, rachada, ou como um pedacinho de pano sobre o azeite que solta fumaça preta, que fumega. E ainda que sejamos assim, porque às vezes chegamos a esse ponto, Cristo, ele nos restaura completamente para a glória do seu nome e para louvor do nome do Pai. E eu gostaria, como exemplo, de fazer a leitura do nosso Catecismo Maior na pergunta 172, que mostra como os elementos ligados a Cristo nos restauram. A pergunta 172 diz assim: uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada, deverá ir à ceia do Senhor? Resposta: uma pessoa que duvida de que esteja em Cristo ou de que esteja convenientemente preparada para participar da ceia do Senhor, pode ter um verdadeiro interesse em Cristo, embora não tenha ainda a certeza disso. Mas aos olhos de Deus o tem, se está devidamente tocada pelo receio da falta desse interesse e sem fingimento deseja ser achada em Cristo e apartar-se da iniquidade. Neste caso, desde que as promessas são feitas e este sacramento é ordenado para o alívio até dos cristãos fracos e que estão em dúvida, deve lamentar a sua incredulidade e esforçar-se para ter as suas dúvidas dissipadas e, assim fazendo, pode e deve ir à ceia do Senhor para ficar mais fortalecida. Veja como os nossos símbolos de fé demonstram o ministério de Cristo. Quando nos sentimos abatidos, fracos, e com isso nos sentimos mais e mais indignos de Cristo, mas nisto somos aceitos pelo Senhor. E aí podemos participar de todos os meios de graça para fortalecer a nossa alma, porque Cristo é aquele que nos restaura. Que creiamos nisto, irmãos, e que a nossa esperança seja estabelecida nesta promessa e que nos alegremos mais e mais na pessoa e na obra do nosso Cristo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta palavra e pedimos para que o Senhor, ó Deus, nos ajude a vivermos conforme Cristo viveu. O nosso padrão é o Senhor e devemos imitá-lo para que sejamos, ó Deus, cada vez mais instrumento da tua alegria e prazer. Mas tu sabes que somos pecadores, por isso ajuda-nos e faz com que o ministério de Cristo venha nos restaurar cada vez mais. Ó Senhor, ajuda-nos a entender este propósito. Ó Pai,
enche o nosso coração de esperança, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, e que nada impeça a nossa jornada e o nosso trabalho para o qual fomos vocacionados pelo Senhor. Que isso seja uma realidade na nossa vida. Em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.